Fala pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para a gente dar mais umas palavrinhas sobre Dowcasting, tá certo? Então eu criei aqui um source folder Java Dowcasting. Aí tem um pacote controle e uma classe dentro do Dowcast Controller, que é essa classezinha que eu estou trazendo para vocês. O que eu coloquei aqui, pessoal? A Dowcast Controller e uma outra classe que é a classe conta, tá? A gente já tem aí pelo projeto, mas eu criei a própria classe conta aqui rapidinho com atributo ID e com atributo saldo, tá? Criei rapidinho aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou acrescentando 5 objetos da classe conta, cada uma com seu identificador. Depois, eu estou criando aqui uma lista, uma coleção, para manipular esses objetos. Aí eu adiciono esses objetos nessa coleção e depois aqui eu estou adicionando de uma forma diferente. Eu fiz um dollcasting. Eu peguei o objeto contas, que é da interface list, e fiz um dollcasting. Coloquei como prefixo o nome da subclasse, que é a ArrayList. A ArrayList implementa list, se nós olharmos lá na API, tá certo? Depois a gente dá uma olhada ali. E aí usei o add também. Notem que a IDE está marcando aqui como uma operação que não é legal fazer. Tá? Ela está dando um alerta para mim. Está dando um alerta que não é legal fazer. Mas eu estou fazendo só por exemplo. Tá certo? Mostrando para vocês que é possível eu estava programando em um objeto que estava na hierarquia acima e simplesmente eu desci na hierarquia e estou usando o comportamento de ArrayList. Por que esse exemplo não é o melhor, pessoal? Porque lá em list é uma interface. Tem o add, só que o add lá é abstrato, porque uma interface, todos os comportamentos lá dentro são abstratos. Então é por isso que a IDE está me dando esse alerta. Mas só como exemplo, por que eu trouxe esse exemplo aqui, pessoal? Vamos botar aqui a ferramenta para nós podermos trabalhar. Porque isso aqui, ó, intriga quem está começando em Java. Por que do lado esquerdo da operador de atribuição eu tenho list e por que do lado direito do operador de atribuição eu tenho ArrayList? Pessoal, a gente aprendeu o polimorfismo, agora fica fácil de entender isso. Aqui eu estou programando no genérico, então se eu chamar um add de list, não importa que implementação eu tenho aqui abaixo, se é ArrayList ou se é um linked list, eu simplesmente chamo add e vai responder durante o tempo de execução. Eu estou usando o polimorfismo por sobrescrita de método, tá certo? Então, sempre que eu for criar um tipo aqui, eu sempre vou criar na interface e depois no construtor o tipo específico. Isso aqui intriga quem está começando no Java, mas é porque a pessoa que está começando não conhece polimorfismo. No momento que ela passa a conhecer polimorfismo, isso aqui faz todo o sentido do mundo. Faz sentido que desse lado aqui eu tenho uma interface e que desse lado aqui eu tenho a implementação dessa interface. E aí se eu mudar esse lado aqui, o tipo de lista, se for para linked list, por exemplo, desse lado continua igual e tudo que eu tenho aqui abaixo, todos os comandos que eu dei aqui abaixo no controlador, vão permanecer o mesmo. A ideia é a mesma lá do projeto que a gente fez de polimorfismo. Os add vão continuar existindo, porque não importa. Se a ArrayList ela implementa list, ela assina o contrato com list, ela implementa como é o comportamento de add. E assim for para qualquer uma outra, linked list e assim por diante. Vamos dar uma olhada aqui na documentação, só para ver os tipos que nós temos. Deixa eu retirar a ferramenta fora aqui para nós podermos acessar a documentação. Vamos ver aqui se eu trago ela, pessoal. Trouxe aqui a documentação, pessoal. Olha só, a ArrayList é uma classe. E nas interfaces que ela implementa, eu tenho a interface list. Se eu der uma olhada aqui em list, vamos dar uma olhada, eu tenho várias classes que implementam essa interface. Vamos ver quais que são elas. Eu tenho Abstract List, eu tenho Abstract Sequence List, ArrayList, que nós estamos usando, Attribute List, a Linked List, que eu dei como exemplo para vocês. Então, pessoal, todas essas classes aqui implementam essa interface. Então, o que eu faço aqui no meu código é simplesmente colocar a interface do lado esquerdo, porque o dia que eu quiser mudar aqui para linked list, por exemplo, eu simplesmente venho aqui e construo como linked list. Certo? Vamos ver se eu escrevi certo. Sim, escrevi certo. Simplesmente faço isso. O resto, pessoal, vai continuar igual. Eu não preciso mexer mais no meu código. É a única manutenção que eu tenho que dar e, obviamente, eu tenho que saber manipular esse tipo de lista. Então, teoricamente, eu terei outras coisas acontecendo aqui abaixo, porque essa lista aqui ela é diferente da ArrayList, senão não teria uma classe só para ela. Tá certo?
Então, essa é a ideia. Vamos voltar aqui à nossa ferramenta. Essa é a ideia, pessoal, de eu colocar a interface do lado esquerdo do operador de atribuição e colocar a classe do lado direito. Essa é a ideia da gente fazer isso, certo? Claro, o assunto aqui é Dowcast, então eu fiz um Dowcast aqui embaixo só para mostrar para vocês que, embora seja uma operação que eu não deveria fazer, e é isso que a ideia está me sinalizando, ela aceita. Eu vou rodar a aplicação, vocês vão ver que vai funcionar perfeitamente ali. Tá? Deixa eu tirar aqui a marcação ali em cima, vamos voltar aqui para a Arraylist e vamos rodar a aplicação. Bom, o que é esse linked list? Pessoal, olhem na documentação lá que vocês vão descobrir o que ela é. É um outro tipo de estrutura de dados, tá? Ela tem um vínculo. Beleza, então vamos lá. Está pronto aqui para rodar a aplicação, vamos executar a aplicação. Então eu criei os objetos 2, 3, 4, 5 e aqui no Dowcaching eu estou criando o objeto 1. Só para mostrar para vocês que funcionou o Dowcaching. Não faz sentido, né, pessoal? O Dowcaching que eu estou fazendo, né? Por quê? Porque list é uma interface. Isso aqui, esse add aqui na interface, ele é abstrato, ele não é concreto. Mas mostrei para vocês que o Dowcaching, que é esse pedacinho aqui antes do operador seletor, está funcionando. Apesar de não fazer sentido, ele funciona, tá certo? Não faz sentido porque não tem porquê eu fazer Dowcaching de uma coisa abstrata para uma coisa concreta. No exemplo que eu trouxe para vocês antes lá, eu trouxe uma classe concreta para uma classe concreta, ou seja, eu trouxe uma implementação para uma implementação, que era mover. Então fazia sentido eu dar um Dowcaching lá. Aqui não faz sentido, mas eu dei só para vocês verem que eu não tenho problema algum, a não ser esse alerta aqui que a IDE está me dando, tá? Alerta não é erro, né, pessoal? Quer dizer que funciona, né? Então tá funcionando ali. Nesse vídeo era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.